A denúncia é gravíssima. Eu até coloquei no meu Twitter. O porta-voz do governo chinês, porta-voz oficial do governo chinês, ele foi ao Twitter e ele acusou diretamente o governo dos Estados Unidos de ter implantado o coronavírus na China. Ele mostra um vídeo onde está o diretor do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e ele é pego no pulo e ele se contradiz no vídeo. Coloquei lá, o vídeo está em inglês, mas dá para ver a tradução do tweet para o português. E a acusação é grave e esse rumor já está rolando na China já faz umas 2, 3 semanas, e que eles estão falando, o vírus pode não ter começado aqui. A epidemia se expandiu aqui, mas não quer dizer que o vírus foi gerado aqui na China. Alguém de fora pode ter vindo aqui para contaminar os chineses. Os chineses acreditam nisso. Está aqui o tweet do porta-voz oficial do governo chinês. Vamos já falar disso, mas antes, se você acredita que pode ser verdade, deixa nos seus comentários. Se você acha que tem alguma coisa errada aí, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição juntos. Uma coisa, eu tô de óculos escuros porque eu fiz uma cirurgia no olho e eu tô com sensibilidade à luz, como eu gravo do celular, a luz do celular fica na minha cara, então eu tenho que usar os óculos escuros por mais alguns dias, depois volto ao normal, sem óculos, tudo ok. Agora vamos falar sobre o caso. O porta-voz do governo chinês acusou, no tweet dele ele faz uma série de perguntas. Ele pergunta primeiro quando o paciente zero apareceu nos Estados Unidos. Paciente zero é que quando começa uma epidemia, paciente zero é aquela primeira pessoa infectada. E ele pergunta quando é que apareceu essa pessoa, porque em cada país se sabe quem foi o primeiro infectado, mas nos Estados Unidos não, simplesmente não se sabe. E aí ele pergunta em que hospital esteve esse paciente zero, qual hospital que estava essa pessoa? Ninguém sabe até agora. Ele fala quantos são os infectados nos Estados Unidos. E também não se sabe porque lá não se testa pessoas. Muita gente não sabe, mas lá custa $1.400 para fazer o teste do coronavírus. Não é o teste gratuito como é no Brasil, como é no resto do mundo, não. Quer fazer o teste? Paga. Então muita gente pode estar infectada e não vai fazer o teste porque teve uma pesquisa que saiu ontem que 53% dos americanos não têm dinheiro para fazer o teste, nem se eles precisarem, se for situação de vida ou morte, eles não têm o dinheiro, que eles não têm $1.400 na conta deles ou disponível. Então é muito difícil lá saber quantos infectados estão. E aí no fim do tweet, o porta-voz do governo chinês, o porta-voz oficial, ele fala pelo governo chinês. Ele diz com todas as letras, o exército americano pode ter levado o vírus para Wuhan. Wuhan é a cidade onde começou a epidemia e começou e já acabou. Isso não foi tão noticiado na imprensa brasileira, mas a epidemia acabou na China. A China registrou ontem apenas 8 novos casos, menos que o Brasil, menos que a Itália, menos que qualquer outro país do mundo. A China registrou apenas 8 novos casos ontem, então a epidemia se estabilizou e pela primeira vez ontem a Coreia do Sul, que é o segundo país, na China isso já acontece faz uns 3 ou 4 dias, mas a Coreia do Sul, que era o segundo país com mais casos até semana passada, teve mais pessoas curadas do que casos novos. E a China só tem gente sendo curada agora, os casos novos estão chegando perto do zero. Então se alguém quiser fugir do vírus, vai para a China, que lá já está tudo controlado. O governo chinês controlou muito bem. E aí o porta-voz do governo chinês, no vídeo que ele mostra, é esse diretor do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E um interlocutor fala para ele, pergunta para ele, olha, é possível que pacientes com gripe nos Estados Unidos, que morreram de gripe, tenham sido infectados com coronavírus? Aí fala, é possível. Aí fala, e vocês testaram algum paciente que morreu de gripe nos últimos meses para o coronavírus? Ele falou, não. E os pacientes que estão morrendo de gripe nesse momento nos Estados Unidos, vocês estão testando para ver se eles estão morrendo de gripe ou de coronavírus, que são duas coisas bem parecidas, são vírus da mesma categoria. Aí ele fala, não, é possível que seja. Então ele é pego no pulo, esse vídeo viralizou na China, assim, dezenas de milhões de pessoas estão compartilhando esse vídeo para falar, olha, o governo norte-americano não nega que o que eles tratam como gripe lá há muito tempo pode ter sido coronavírus, porque a taxa de mortalidade da gripe comum nos Estados Unidos, que é chamada de influenza, é o nome original da gripe, a taxa de mortalidade tem aumentado muito nos últimos meses. Então, alguma coisa está errada lá. E aí, o que será que está errado lá? E aí, depois de feitas essas perguntas, será que vocês não estão tratando como gripe o que na verdade é coronavírus já faz muito tempo e que vocês plantaram isso lá de propósito? E aí, os americanos não respondem.
Porque o porta-voz do governo chinês fez as perguntas e até agora o governo norte-americano não respondeu. Esse rumor, ele corre na China faz pelo menos 2 semanas. Eu tenho alguns amigos chineses, aí eu falei com eles, um respondeu, porque fuso horário e tudo. Aí ele falou, eu já vi esse vídeo. Aí ele disse que não, tem muita gente aqui que acredita que não começou aqui o vírus. Por quê? Porque o governo norte-americano está tentando de todas as maneiras derrubar o governo chinês. É uma luta geopolítica. Por quê? Porque a China está para se tornar a maior economia do mundo e o país mais poderoso do mundo. A China está comprando títulos da dívida pública norte-americana. A China está expandindo sua área de interesse pelo mundo, então sua área de influência pelo mundo. A China está dominando várias partes do mundo que antes os Estados Unidos dominavam com sua influência. Então a China é o maior, junto com a Rússia, a China está com a Rússia, mas a China é o maior adversário dos Estados Unidos na luta geopolítica. Aqueles protestos em Hong Kong, não sei se todos estão acompanhando, mas nos últimos meses tiveram muitos protestos em Hong Kong, foram vários dias, semanas, meses de protesto, quebrando tudo, e tudo contra o governo chinês. Aquilo tem toda a cara e todo o mesmo modus operandi de serem como os protestos que derrubaram a Dilma, aqueles protestos de 2013, 2015 aqui no Brasil, como os protestos que aconteciam na Venezuela contra o Maduro até um tempo atrás, contra o que aconteceu em vários outros países do mundo. O que aconteceu em Hong Kong contra o governo chinês era uma tentativa, tudo leva a crer que era uma tentativa norte-americana de desestabilizar ali o governo chinês. Não deu certo. Não deu certo. E é o que acontece, do nada aparece um vírus na China. Nos Estados Unidos, quem está no Brasil não sabe, eu leio muito jornal norte-americano, sites norte-americanos, eu leio inclusive os comentários às vezes para ver, eles não chamam, às vezes, o coronavírus de coronavírus ou de Covid-19, eles chamam de Chinese vírus, o vírus chinês, ou o Wuhan vírus, o vírus de Wuhan. Eles tentam colocar esse vírus, atrelar o vírus, a pandemia, à China de todas as maneiras. Eles tentam, é a China, é a China, é a China. Para quê? Para difamar a imagem da China, para acabar com a imagem da China ali nos Estados Unidos, no exterior, em tudo que é lugar, para culpar os chineses. A culpa é deles. Então isso parece muito aquilo que os Estados Unidos sempre fazem, que é o quê? Plantar alguma coisa em outro país. Assim como plantaram uma ditadura no Brasil entre 64 até o fim dos anos 80, assim como plantaram um golpe no Brasil, assim como plantaram um golpe na Bolívia, plantaram um golpe na Venezuela e estão tentando plantar esse golpe na Venezuela depois de tanto tempo. Então, os Estados Unidos sempre tentam, de alguma maneira sórdida e ardilosa, acabar com seus inimigos. Só que a China é um inimigo muito poderoso e o tiro saiu pela culatra. Se foi realmente isso que o porta-voz do governo chinês está falando, não sei o Thiago, é o porta-voz do governo chinês que está falando, se foi realmente isso, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque a China, quando você vai olhar as estatísticas, os gráficos, a China foi o país que teve mais perspicácia, mais eficiência para combater o vírus. Tanto é que a epidemia acabou na China. Quer fugir do vírus, compra uma passagem e vai para a China, que lá não tem mais. Então, a China conseguiu, quando se compara o número de infectados por dia, com a população dos países e faz a comparação desse número de infectados com o número de infectados na China e a população da China, que é de mais de 1 bilhão de pessoas, se vê que em todos os países do mundo o número de infectados é 10 vezes maior do que na China. Por quê? Mas a China teve mais infectados. Mas a população deles é muito maior que a dos outros países. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a China tem 1,5 bilhão quase. Então é um número 6, 7, 8 vezes maior. Em uma semana, a China tinha 6, 7, 8 vezes o número de infectados que o Brasil tem hoje. Não se sabe porque o Brasil não faz o número suficiente de testes. Mas o Brasil tem hoje mais de 120 casos. Tinha o número oficial de ontem era 77, mas já estão sendo confirmados vários outros. O Albert Einstein confirmou mais 60. Então são 120, 130 casos no Brasil. Mas as pessoas não estão sendo testadas. O que mais leva a crer é que as pessoas só são testadas no Albert Einstein e algumas pessoas em alguns outros lugares. Mas no SUS e tudo, não há um número suficiente de testes. Nos Estados Unidos também não há. Na Itália, em outros países também não há. A Coreia do Sul, por exemplo, foi tão eficiente quanto a China. A epidemia também está acabando na Coreia do Sul. E eles começaram a testar 10 mil pessoas por dia. E qualquer um, você teve contato mínimo com uma pessoa, você foi filmado no mesmo ônibus que a pessoa que estava contagiada, você nem
ficou a 2 metros da pessoa, vai ser testado. Ah, você também vai ser testado. Então todo mundo começou a ser testado nesses países asiáticos. E no Ocidente, na Europa, Estados Unidos, na América, não. Isso não acontece. Então tudo leva a crer que a China... Tudo leva a crer, não. Todos os gráficos mostram que a China foi o país mais eficiente para combater o vírus. E aí chegou nos Estados Unidos, chegou no Brasil e vem a incompetência dos nossos governantes, porque nós temos governantes muito, mas muito incompetentes. Tem um senhor Donald Trump que não escuta a comunidade científica e simplesmente cancela todos os voos vindos da Europa para os Estados Unidos. Mas os da Inglaterra, que está cheio de casos, podem ir. Então se alguém que está contaminado e está na Alemanha, quer ir para os Estados Unidos porque tem alguma coisa para fazer lá, simplesmente pega uma conexão para a Inglaterra, o que, em euro, um voo da Alemanha para a Inglaterra é 30, 40 euros. É como se fosse 30, 40 reais aqui pra gente, eles ganham em euro, é bem barato. Então eles só pegam uma conexão e voam na Inglaterra para os Estados Unidos. Não muda nada. É como você abrir a porta da frente da sua casa e fechar a janela. Venham pela porta da frente, pela janela não pode mais vir. É isso. Então, é uma medida ridícula de alguém que não escutou a comunidade científica. No Brasil, também, o governo não escuta. Não só o Bolsonaro, mas o Dória falou que não tem que fechar a universidade, não tem que fechar a escola. Se o Brasil fizesse como a China fez, já teria fechado todas as escolas, já teria jogos de futebol sem torcida, já teria liberado muito dinheiro para o SUS, começado a construir hospitais. A China fez isso, a China construiu em uma semana um hospital para 1.000 pessoas. E na semana seguinte, outro hospital para mais 1.000 pessoas. O Brasil já estaria investindo nisso, os Estados Unidos estariam investindo nisso, mas não estão. Não estão. A gente está dando sorte ao azar. O que pode acontecer no Brasil é que a epidemia vai se alastrar aqui muito mais. E a diferença do Brasil e dos Estados Unidos, esses dois países, para o resto do mundo é o seguinte, o resto da América Latina também. O Brasil é um país de terceiro mundo. O SUS já é sobrecarregado. Já tem gente que vai lá com acidente, com infarto, com doença respiratória, com doença cardíaca e já fica em fila. Agora imagina quando começar a ir gente normal, gente, muitas, milhares de pessoas para o hospital com coronavírus. Você vai começar a tirar a gente que teve infarto para colocar uma ala ali só para o coronavírus. Vai começar a tirar a gente que está acidentada, que está sangrando, quase morrendo, para colocar gente que está ali, que tem que ficar em quarentena, isolada no hospital. Então vai ficar um caos no Brasil. Nos Estados Unidos o problema é ainda pior, porque não existe saúde pública. Então o que acontece? Você pegou o vírus, você está quase morrendo, você vai para o hospital e você vai ficar com um débito. Lá é assim, você está quase morrendo, você vai para o hospital e eles te tratam, você não paga nada. Mas depois eles te cobram. E tem gente que fica com um débito de 1 milhão, 1,5 milhão. Lá é muito, mas é muito caro se tratar no hospital. As companhias de saúde dos Estados Unidos são assim, epa, vem vírus, venha, porque eles vão ganhar trilhões com esse vírus, vão ganhar trilhões, o que também indica que pode ter sido um vírus produzido em laboratório. Por falar em produzir em laboratório, os australianos publicaram em 22 de fevereiro, saiu a notícia, coloca lá, australianos, coronavírus em laboratório. Eles conseguiram replicar o coronavírus em laboratório. Isso significa que é possível replicar um vírus em laboratório, inclusive fazer modificações nesse vírus. Inclusive, replicar o vírus em laboratório é a primeira etapa para depois se construir uma vacina, porque você já faz o vírus, você consegue depois, de alguma maneira, fazer o oposto, que é o antídoto. Mas, se se consegue criar um vírus a partir do nada em um laboratório, consegue-se modificar um vírus como o da gripe para fazer com que se torne mais forte. Então, essas teorias, eu li tudo em sites chineses. Essa notícia saiu em todos os lugares, até no Brasil, essa da Austrália, mas isso, os sites chineses são todos sites importantes, não são sites assim, blogzinho não, são sites grandes da China, eles estão todos falando, dá para criar em laboratório, dá para se modificar um vírus e dá para se causar uma epidemia em outro lugar, se você quiser, ou como se fosse uma guerra biológica, que ninguém vai ficar sabendo. Então, os chineses acreditam nisso. O porta-voz oficial do governo da China, não sou eu, Thiago, está acusando os Estados Unidos, e os Estados Unidos usam aquela tática de sempre, que eles sempre fazem, que é ficam caladinhos, não respondem, fingem que não viram e fica tudo por isso mesmo. Essa é a tática dos americanos. Mas agora que o Donald Trump pode estar com vírus, que tanta gente do governo americano pode estar com vírus, a primeira-dama do Canadá está com vírus, o primeiro-ministro da Inglaterra pode estar contagiado, a ministra da Saúde da Inglaterra também, o fascistinha lá da Espanha, o líder do Vox, também está contagiado. Tanta gente contagiada, o tiro saiu pela culatra. O problema é,
O mundo inteiro está um caos. O problema, gente, não é o vírus em si. O problema é a quarentena, porque é um vírus que mata muita gente, principalmente pessoas mais idosas ou gente que está em grupos de risco, que já tem outras doenças. Então essas pessoas vão morrer e gente que não deveria ter morrido agora, que viveriam mais muitos anos e vão morrer por causa dos vírus, vão lotar hospitais. Então, para evitar que essas pessoas morram e lotem hospitais, tirando vaga de quem já ocupa as vagas, os hospitais que já são superlotados em vários países, precisa de quarentena. Aí a quarentena acaba com a economia dos países, acaba. Na Polônia, tem vários amigos na Polônia, a partir da segunda, terça vai ter exército nas ruas, eles ordenaram fechar todas as discotecas, bares, restaurantes, comércio, tudo, tá tudo fechado e lá só tem 44 casos. Então lá o governo está agindo rapidamente. Na Itália está um caos total, Inglaterra, Suécia, no mundo inteiro está um caos total. Por quê? Por causa da quarentena. Não é o vírus em si, é a quarentena, para que esse vírus não faça com que pessoas de grupo de risco vá para os hospitais para que não tenha tanto contágio. Então, se for Estados Unidos, repito, saiu pela culatra e agora eu quero o seu comentário. E se quiser, o meu Twitter tá nos comentários. Vai no meu Twitter. Um terceiro, quarto tweet sou eu retweetando esse tweet do porta-voz do governo chinês, onde ele fala isso diretamente. Se você dá um Google no nome dele, você vai ver toda a carreira dele, tudo, e vai ver ele também em outros meios, também acusando o governo americano. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. E esse vídeo vai ser desmonetizado pelo YouTube, porque o YouTube está censurando todo e qualquer vírus que fale a palavra coronavírus. E não adianta eu falar, você falou coronavírus no título, na descrição. Não, o YouTube, se você ver, eles legendam todos os vídeos automaticamente. Mesmo que eu coloque a opção para não legendar, o YouTube cria as legendas, ele simplesmente não mostra. O YouTube sabe que eu falei a palavra coronavírus. Eu não posso falar do vírus sem usar a palavra. E dane-se também o YouTube, mas eles vão desmonetizar não só esse vídeo, mas qualquer vídeo que você assista sobre isso, saiba que o criador não ganhou um centavo por isso. E se aparecer propaganda, saiba que o YouTube está pegando todo o 100% do dinheiro da propaganda e usando o nosso trabalho de graça. É assim que o capitalismo faz. Então, é só isso. Falou!